Fala galerinha do YouTube! Salve Trindade na voz! Ó, empolguei, hein? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre panos de microfibra. E aí, alguém sabe o que que é? De que é feito? Qual que é a finalidade? Aonde surgiu? Quem inventou? Para que que serve? Hã? Hoje, no Detailing Channel, vocês vão estar sabendo tudo sobre, começando explicando o que é microfibra, qual a finalidade dela, quais os diferentes tipos de microfibra que existem no mercado, aonde surgiu a fibra, muito mais curiosidades também, como manter a fibra, como cuidar dela. Vocês vão estar aprendendo tudo isso aqui hoje no Detailing Channel. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí, porque ele fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá, então. O que que é microfibra? Sabe? De que ela é feita? Bem, basicamente ela é um tecido sintético feito, na maioria das vezes, de poliéster e poliamida, que é o famoso nylon, né? Olha as etiquetas, porque aqui, esse aqui é considerado o pano universal de limpeza. Geralmente, ele vai ter ali entre 200 a 300 GSM. O que que é GSM, sabe? Calma, que eu vou chegar lá ainda. Vocês têm que olhar geralmente no rótulo deles. Esses aqui, como vocês podem ver, ele é um edgeless microfiber. O que que significa? Que ele não tem a edge. Ele foi cortado via laser. Isso aqui ajuda a evitar arranhões causados por aquela. Assim como há nesse outro aqui, você consegue ver a edgezinha, aqui nesse já não tem. Significa que ele é edgeless. Ele não tem borda. Essa é a palavra que eu queria achar em português para vocês. Quando vocês for procurar pano de microfibra, sempre procura por sem borda, porque vai estar facilitando na vida de vocês aí. Às vezes, galera, as fibras conseguem ser tão fina, mas tão fina que consegue ser 100 vezes mais fina do que um fio de cabelo, só para vocês terem ideia. Veja bem, o que é o poliéster? O que é a poliamida? É plástico. Isso dá a ela os três superpoderes: altíssima absorção, baixa abrasividade e uma alta taxa de retenção de poeira e sujeira. Tipos de fibra sintética, basicamente tem diversas no mercado, mas as principais que a gente vai estar vendo aqui hoje seriam essas aqui: o poliéster, o nylon e o polipropileno. Vamos lá então acompanhar mais aqui. Fibras sintéticas são manufaturadas compostas por polímeros derivados de produtos petroquímicos. Então, como eu havia falado, são produtos à base de petróleo, né? Aí está só uma chargezinha demonstrando basicamente como ela é feita. Eu não vou ir a fundo sobre como é sintetizado os polímeros, porém aí está mostrando somente o processo de fabricação e alongamento das fibras. Geralmente essas misturas que vocês estão vendo no canto aqui são as principais misturas que há no mercado de fibra, que é 20% poliéster, 80% polímero. Por quê? O poliéster ajuda a dar resistência na fibra, enquanto a poliamida dá maciez e poder de absorção dela. Então vamos lá, já passamos por lá. Então basicamente esse aqui é um Dainer, né, que chama Dainer. Estamos medindo aqui a espessura do tamanho do fio. Ou seja, um Dainer, que equivale a 1 grama por 9.000 metros. Então aqui embaixo aqui vocês estão vendo as comparações entre uma moeda, uma gota e um fio de fibra. Então, ou seja, se 9.000 metros de fibra pesasse 1 grama, essa grama teria uma Dainer, entende? Basicamente esse é o conceito. Bem, vamos lá. GSM é a sigla em inglês para grams per square meter, que em português significa gramas por metro quadrado, certo? Ela indica a densidade do tecido, ou seja, o tanto de material que tem por metro quadrado, né? Por que panos de SM mais altos são mais felpudos e macios? Boa pergunta, hein? Vamos lá responder essa então. Mais fibras por área. Quando o GSM é alto, por exemplo, 500 para cima, significa que há muito mais fibras microfinas comprimidas naquele espaço. Isso deixa o pano mais grosso, mais pesado, mais felpudo. Geralmente mais macio ao toque também, o que é ideal para não deixar arranhar os carros, no caso daquela abrasividade que tem, sabe? Então por isso que é ideal vocês saber as diferentes tipos de gramaturas nas microfibras, entendeu? Por isso que é fundamental entender o conceito de GSM em microfibras, que é também qual que é a melhor forma de estar aplicando e melhor superfície também, entende? Vamos lá então, acompanhar mais aqui.
Ó, olha lá, um guia completo dos panos de microfibra. Falar nisso, galera, esses gráficos que você está vendo aqui, se vocês quiserem dar pausa no vídeo, tirar foto, tirar screenshot das planilhas aí que tá aí, que elas é interessantíssima e fundamental para você estar aprendendo e adquirindo conhecimento, certo? Então vamos lá. Aqui temos umas imagens já com cuidados e manutenções e tal, vamos chegar lá ainda. Bem, galera, isso aí você consegue ver um gráfico comparando a quantidade de gramas por metro quadrado em cada tipo de trama de microfibra que tem disponível para estética automotiva. Basicamente, essas seis aqui são as principais que vocês vão encontrar na maioria das estéticas por aí, que é a Pearl Wave, que é a textura perolada. A Pearl Wave, temos a Plush, Ultra Plush, né? Temos a Waffle Wave, que seria o favo de mel, essa é ideal para estar limpando vidro, essas coisas, vamos chegar lá ainda. A Twisted Loop, que é o laço torcido. A Sude, camuça sintética, ou então simplesmente Flat Wave, né, que é a lisa, também para limpar vidro. E a Terry Wave, que é a ela tá falando que toalha felpuda, porém ela é a de GSM de 300, que seria o padrão universal para as GSM. Então, tira um screenshot que você está vendo a diferença entre as gramaturas em cada tipo de microfibra. Basicamente, as de acabamento teria menos poder de absorção, então ela seria abaixo de 300 gms, as padrãozinhas seriam 300 e as de alta absorção de secagem acima de 500, como vocês podem ver aí. Bem, galera, aí tá quatro dos principais tipos de trama que vocês podem encontrar nas microfibras. Basicamente a Terry, a padrão universal, 300 a 400 GSM. A Sud, que é a com menos características de absorção, geralmente essa aí vai ficar abaixo de 300 GSM. As Twisted Loop e as Waffle Waves também, vocês podem ver aí as comparações entre cada uma delas, Que basicamente explica o que é GSM microfibra. Gramas por metro quadrado indica a densidade do tecido da microfibra. Quanto maior a GSM, mais grosso absorvente será o pano. Então, agora você está claro o que é GSM. Basicamente, GSM é a quantidade de fibra que tem por metro quadrado ali naquele pano, certo? Bem, galera, entendendo agora os conceitos da microfibra, como ela é feita, de que ela é feita, quais as diferentes espessuras e poder de absorção das fibras, desde as com GMS inferior até as padrão, seria as de 300, até as mais absorvente, que seria de 350 para cima, né? Seis das principais microfibras que eu utilizo aqui. Então, no mercado há diversos tipos de microfibra, desde as mais baratinhas até umas mais complexas, mais caras. Então, aqui eu vou estar te mostrando os fundamentos de cada microfibra que eu utilizo aqui. Vou estar falando os nomes aqui para vocês em inglês, é porque eu pesquisei bastante, mas aparentemente, até no Brasil, o pessoal utiliza os nomes estrangeiros, em inglês, né? Porque, como vocês sabem, a maioria dessas fibras são fabricadas ou na China ou nesses países lá da Ásia. Então, custo-benefício, eles basicamente as embalagens são a mesma para o mundo inteiro, então eles aprenderam a padronizar o nome dessas toalhas. Então, isso é sempre bom você saber os nomes, especialmente em inglês, para se você quiser comprar online na internet, que sai até mais barato para você. Claro que no Brasil tem as taxas de imposto e tal, você vai ter os nomes tudo certinho. Então, vai anotando aí os nomes, que seria. Esse aqui, galera, ó, é que nem eu tava te falando. Esse aqui, ele é o famoso Waffle Wave, né? Como vocês podem ver aí. Salvo de mel, né? Eles chamam. Basicamente, ele é um pano de limpar vidro. As gramaturas dele é bem fino mesmo, como vocês podem ver. Ele não é fofinho. Ele é mais um pano de lustre, né? Ele não é absorvente. Ele é mais um pano para lustrar. E é de, a composição dele é 70% poliéster e 30% poliamida, certo? Aqui a gente tem os panos universais de 300 GSM, como vocês podem ver, já é um pouquinho mais macio. Esse aqui, como vocês podem ver, não é tão grande, geralmente de 30 por 10 centímetros. E esse aqui, galera, a composição dele é de aproximadamente geralmente esse tipo de pano, diferentemente desse e desse aqui, os Plosh também, geralmente é 20-80, né? 20 poliéster, 80% poliamida. Então, essas são as principais diferenças entre alguns desses modelos de pano que tem aqui.
Também temos essa aqui que é chamada de flat wave, em inglês, entendeu? Como vocês podem ver, ela já tem a superfície mais lisa, entende? E é também um pano de limpar vidro, um pano ideal para estar limpando vidro, superfícies como acrílico, aquele acrílico ali black piano que tem dentro do carro, sabe? Perfeito para estar fazendo esse tipo de serviço. Então, aqui, essa aqui é a flat wave, chama, né? Então aqui já temos dois modelos de microfibra, que seria a Waffle Wave e a Flash Wave, que são dois panos ideais para limpar vidro. Agora vamos estar passando os Coringão, que seriam os panos de limpar qualquer coisa. Você pode tanto estar removendo cera, quanto limpando roda e caixa de motor com esses panos. Obviamente que você vai ter que ter aquele noção, né? Você não vai limpar o motor com um pano e logo na sequência remover cera com ele. Então, tem a noção de que os panos velhos seria para fazer esse serviço mais sujo e os panos novos, no caso, para fazer serviços mais delicados. Então vamos lá. Aqui geralmente temos os panos de 300 GMS a 350. Esse aqui ele é um pouquinho mais fofinho, então aqui eu vou estar te mostrando para vocês também a diferença de microfibras que tem dos panos universais, tanto os panos com qualquer outro tipo de pano, que seria os com borda e os sem borda. Eu, particularmente, prefiro os sem borda. Esse aqui também é um pano universal, de aproximadamente umas 300 GSM. Como vocês podem estar olhando aí, ele é considerado um tipo de pano Terry Wave, entendeu? Que chama. É Terry Wave. Parecido com a toalha de banho, ele é o pano universal. Eu recomendo vocês ter pelo menos umas 100 unidades desse pano guardado na sua estética. Eu tenho uma caixa ali com aproximadamente uns 500 panos, entre diversos panos. Esse aqui são os Coringão. Esse aqui é 350, esse aqui na faixa de 300 GSM. Ideal para estar removendo cera, removendo selante, essas coisas. Está fazendo a parte interna do carro. Perfeito esse daqui, então. Vamos dar sequência aqui, então, agora. Mostrar para vocês algo ultrapassado. Fala que esse aqui é um pano híbrido. Ele é com microfibra. Chame tecido de couro que o pessoal usava para secar os carros antigamente, mas eu comprei para fazer o teste e eu não gostei muito. Ele deixou muito spur marks, né? Que é as marcas. Eu não gostei desse aqui, então, ixi, descarta. Agora vamos para os modelos de toalha de secagem que a gente está usando. Essas aqui também eu gosto de estar removendo cera com elas. Elas é bem fofinha. Elas é de aproximadamente uns 500 GSM. Elas é boa para estar secando e removendo cera, essas coisas do carro. Entende? Temos duas aqui desse modelo. Temos mais umas aqui que já tá também um pouquinho mais desgastada. Essas aqui seria as Super Plush, né? Ultra fofa, tipo pelúcia. Essas também seriam Super Plush ou Ultra Plush. Vocês vão pesquisar na internet, vocês vão ver esses dois nomes aí, ou Super Plush ou Ultra Plush. Temos diversos modelos aqui. Essas aqui já são usadas. Agora eu vou estar mostrando para vocês um modelo novo. Essa aqui, como vocês podem ver, Ultra Plush, fofinha, entendeu? Isso aqui para estar secando esse tipo de carro aqui, ó, perfeito. Você não vai querer deixar um arranhão nessas naves aqui. Então, sempre recomendado estar utilizando uma toalha de qualidade. Essa aqui é a Ultra Plush, super macia, toalha boa. Então vamos lá para o último modelo de toalha de secagem que eu tenho aqui, que seria a Twist Look. Essa aqui, galera, ela, tipo assim, na minha opinião, ela é a melhor, ela é melhor do que aquelas ali Ultra Plush, porque elas têm um alto poder de absorção. Como vocês podem ver, ela parece uma toalha. Reparando a textura dela. E ela é as waves dela, né? As ondas delas aqui, elas é torcida, entendeu? Isso que dá um alto poder de absorção para essa toalha, entendeu? Então na hora de secar aqui, ó, vocês podem ver, ó, tá vendo? Passa, fecha, espera. Ó, lindo. E também, essa aqui é um dos melhores modelos que tem disponível no mercado. Então, geralmente, galera, esses são os 6 principais tipos de microfibra que você vai estar precisando ter na sua estética. Geralmente, você vai precisar de muitos panos universais, aqueles de aproximadamente 300 GSM. É sempre bom também ter diversos panos de limpar vidro e muitos panos de secar também. Então,
é sempre recomendado ter um arsenal de pano guardado. Então, esses são os 6 principais tipos de pano que eu recomendo vocês ter na sua estética. Então, é, Bem, galera, tá quase chegando no final do vídeo, mas comprometido aqui vai algumas informações extras sobre a microfibra. Você sabia que a microfibra, como conhecemos, ela foi fabricada por engano? Basicamente, ela foi inventada no Japão na década de 70. Foi desenvolvida pela indústria têxtil do Japão para tentar melhorar a performance dos sintéticos da época. Empresas têxteis japoneses buscavam desenvolver fibras sintéticas com desempenho superior, mais leves, mais resistentes e com maior capacidade de absorção. O objetivo inicial era criar tecidos de alta performance para roupas esportivas e industriais. Durante esse processo, foi descoberto que dividir as fibras em microfilamentos, elas apresentavam prioridades únicas, que nem eu havia falado para vocês, né, no vídeo. Alta absorção de líquidos, capacidade de atrair poeiras e partículas, que é o efeito eletrostático, e o toque extremamente macio, né, que deixa ela com aquela baixa abrasividade. Então, mas aí nos anos 90 que a tecnologia se popularizou na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na indústria automotiva e no uso doméstico, graças à sua eficiência e segurança em superfícies delicadas. Hoje a microfibra, como todo mundo sabe, é essencial e indispensável no detalhamento automotivo. Bem, vamos lá então agora, galera, para os cuidados que a gente deve ter com a fibra. Basicamente, lavar separadamente, né? Tipo, separar os panos individuais, não misturar pano com pano, tenta lavar o pano. Tipo, não, pano com composto, polimento e cera pode ser lavado junto, mas tenta evitar lavar panos com contaminação mais pesada junto com esse tipo de pano. Aqueles panos de limpar vidro também, o suede e os waffle também é sempre recomendado você tá tendo uma sacolinha ali separada e colocando eles e lavando eles separado, né? Então nunca misturar os panos, nunca. Nunca utilizar água muito quente também, porque como vocês sabem, a microfibra ela nada mais é do que um plástico, né? Dois tipos de plástico juntos sintetizados. Evita estar colocando amaciante e usa sempre um detergente leve, líquido, sem fragrância e sem amaciante dentro também. Tenta evitar colocar ele na máquina de secar. Porém, eu gosto de estar colocando na máquina de secar um pouco, porque dá uma revitalizada nas cerdas, deixa o pano um pouco mais macio, sabe? Então, não é recomendado estar colocando no muito quente, mas é bom pôr um pouco para dar uma revitalizada. Mas se não tiver máquina de secar, não tem importância também. Lavar com água morna, sempre abaixo de 40 graus. Essas são as dicas. Só mais uma dica também, galera, que eu vou estar dando para vocês, que é o vinagre. É muito bom estar utilizando vinagre, eventualmente nas suas fibras. Por que o vinagre é bom para as fibras? Bem, ajuda a remover resíduos de sabão. Detergente e sabão com o tempo, galera, deixam resíduos alcalinos com pH elevado, preso entre os microfilamentos da fibra, que diminui a capacidade eletrostática da fibra e aumenta a rigidez do tecido, causando... O vinagre é um ácido acético, é um ácido fraco, pH em torno de 2 a 3, que neutraliza resíduos alcalinos, permitindo que eles sejam solubilizados e removidos facilmente. Resultado, as fibras livres e com a carga eletrostática restaurada. Tipo, por isso que é sempre bom estar utilizando vinagre também. Ele ajuda a eliminar bactérias e sempre mantém as fibras macias. Mas o principal explicação científica que eu dei aí, no caso, o vinagre, ele é um tipo de ácido e ele neutraliza os resíduos alcalinos que tem no pano, basicamente é isso. Então é sempre bom estar utilizando ácido. Então essas são as dicas que eu te dou. Sempre lava água morna, utiliza sabão neutro, nunca utilizar amaciante, nem nada à base de que boa, essas coisas assim, e você vai ter umas fibras boas por muito tempo. É isso. E é isso, galera. Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço de coração. Você adquiriu um conhecimento foda. Agora você sabe exatamente qual que é os tipos de gramatura que há nos panos de microfibra. Você sabe do que ela é feita, como ela é feita. Você também sabe agora os cuidados que você deve ter com ela. Então, muito obrigado aí mesmo por de coração. Você gostou desse conteúdo? Por favor, curte.
compartilha e ative o sininho aí pra você não estar perdendo mais nenhum vídeo meu. Então, muito obrigado de coração mesmo, galera. Até a próxima.